já que a gente está ao vivo aí, também isso vai ficar gravado, eu vou te trazer uma informação em primeira mão aqui. Tá? A informação é a seguinte. Como eu havia dito, a minha ideia inicial não era ter um podcast e muito menos ter um podcast totalmente voltado ou exclusivamente voltado para a temática da segurança pública, por mais que eu gostasse do tema. Primeiro, que eu não era um consumidor de podcast. E segundo, eu sei que talvez tu e outras pessoas que estão nos ouvindo aqui agora podem não acreditar. Cara, não sou bandido, não sou vagabundo, não sou nada disso, mas até pouco tempo atrás eu odiava a polícia, cara. É mesmo? Eu odiava a polícia, irmão. Eu sei que as pessoas que talvez estejam me assistindo acompanham o meu trabalho aqui, porque assim, quem não gosta de polícia, pô, o cara é vagabundo, é bandido, esses aí sim tem razão para não gostar de polícia e é bom que não goste mesmo. Mas, cara, eu não gostava de polícia. Uma coisa é tu, digamos assim, ignorar o trabalho da polícia. Nunca nem pensei nesse assunto. Tipo, não fede, não cheira. Mas no meu caso, não. Eu tinha aversão. E eu vou te dizer o porquê que eu tinha isso. O meu pai, meu falecido pai, ele trabalhava numa seguradora, uma transportadora de valores. Então ele tinha um treinamento com armas e tal. E há cerca de 30 anos atrás, aqui no município de Cachoeirinha, nós passamos por uma crise de segurança pública, em que nem a polícia militar e nem a guarda municipal conseguiam dar conta devido à quantidade do número de casos, né, de ocorrências. Então eles começaram a fazer um chamamento para que homens da própria sociedade civil se oferecessem para participar ali do efetivo da guarda municipal e pudessem sair às ruas como vigilantes e assim por diante. O meu pai, pela experiência que tinha, foi um deles. E aí eu lembro que o meu pai chegava em casa e contava histórias, isso há 30 anos atrás, terríveis da interação dele com os policiais militares. E a gente sabe que existem algumas rugas, infelizmente, até os dias de hoje, entre policiais militares e guardas municipais em alguns municípios. E o meu pai dizia, esses caras são arrogantes, esses caras são soberbos, eles acham que são melhor do que os outros, que polícia é só eles, não sei o quê, bababá. E o meu pai era um cara muito corajoso, apesar de ser um cara assim, extraordinário, muito humilde, era uma pessoa que não levava desaforo para casa. Meu pai não baixava a cabeça para ninguém quando alguém vinha contra ele de uma forma injusta. Então não foram poucas as vezes que ele acabava tendo ali umas brigas com policiais, né? Então toda vez que ele vinha e conversava com a gente durante o almoço, o jantar, eram essas histórias que a gente ouvia, né? Então aquilo foi criando na minha mente uma visão horrível acerca dos policiais. A ponto de que quando eu estava na rua, caminhando da minha casa até a faculdade, por exemplo, eu estava a pé, estava vindo uma viatura aqui, eu atravessava a rua. Eu não quero nem ver esses caras. E eu torcia para que um dia os caras viessem me abordar. Eu torço para que isso aconteça. A primeira coisa que eu vou fazer é, por que tu tá me abordando? Tá me achando com cara de bandido? Tá me achando com cara de vagabundo? Porque a abordagem em si, ela é constrangedora. Sim. Não é uma coisa legal ser abordado pela polícia, né? Mas é aquela coisa, quem não deve não teme. Eu não devia, não tinha o que temer. Mas eu realmente não gostava dos caras porque eu tava com aquele conceito em mente de que todos eram assim. E a própria imprensa, a própria mídia fomentando essa imagem. Aí, até que um belo dia, caiu na minha mão um livro do grande teólogo norte-americano chamado Wayne Grudem, que é um livro de mais ou menos 200 páginas chamado Política Segundo a Bíblia. E eu achei interessante. Comecei a ler, rapaz da técnica aqui. Tu tem o livro do Grudem. Extraordinário, muito bom. Comecei a ler o livro e lá no capítulo 3, em que ele fala sobre a legitimidade das autoridades civis, ele explicou Romanos 13, do 1 ao 7. Que fala sobre as autoridades, aí, especialmente aqueles que têm o poder das armas. Cara, quando eu li e quando eu finalmente entendi aquele trecho bíblico que eu tinha lido tantas e tantas vezes, mas alguém finalmente me explicou aquela passagem, é como se caíssem escamas nos meus olhos. Ou seja, eu estava tendo uma visão ruim de pessoas que, segundo a Bíblia, são, na medida que fazem, de acordo com a legalidade, o desempenho, de acordo com a legalidade, as suas funções, são vistos como ministros de Deus. Eu digo, meu Deus do céu, como eu tenho sido trouxa, como eu fui idiota e preconceituoso durante todo este tempo. Então, foi uma virada de chave, foi um giro de 180 graus. Do cara que desprezava e que odiava, que de repente passou a respeitar e admirar os caras. Eu digo, bom, agora eu tenho que fazer alguma coisa para compensar, né? E aí é que veio a ideia do podcast, que acabou tomando esse formato.